Vamos lá para mais um vídeo de análise de série e hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Emily em Paris. Eu vou fazer um recorte para você conseguir avaliar quando uma pessoa tá de fato interessada em um relacionamento com você e quando não. Olá, sou a Lara D'Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações, porque eu disponibilizo vídeos semanais aqui no canal. Vamos lá para a série. Então eu já fiz um vídeo falando da primeira temporada de Emily em Paris e agora eu vou fazer esse recorte aí da segunda temporada, mas para falar especificamente dessa questão, né? Que sinais que eu devo avaliar, o que eu devo perceber quando alguém demonstra interesse por mim e como é que a gente consegue entender o quanto a pessoa está disponível, o quanto ela quer investir na relação. Se você não assistiu a série, tem que avisar, aqui tem spoiler, então se você não assistiu, assiste e depois volta aqui. Então vamos lá, só relembrando, a primeira temporada acaba, né, com a Emily tendo um envolvimento com o Gabriel, né, o Gabriel é o vizinho que se coloca à disposição ali dela, eles se beijam e ela não sabe no primeiro momento que ele namora, e aí ela fica amiga da namorada dele e depois ela descobre que ele namora e ela já é amiga dessa namorada. Então fica uma situação um pouco complicada, mas ela se distancia, só que ele termina com a namorada e diz que vai se mudar de país, porque ele mora na França, mas ele não é francês. E aí ele termina com a namorada e antes de ir embora eles acabam tendo um relacionamento sexual e acaba a temporada e eles vêm pra segunda temporada. Começa a segunda temporada e ele não vai embora, ele fica. E aí ela fica se sentindo muito mal porque ele diz pra ela que não vai embora e ele começa a tentar iniciar, né, uma relação que nunca existiu, porque ele se manteve, né, namorando a namorada, que era amiga dela, enfim. E aí ela começa a se sentir muito mal e tenta aproximar a amiga, né, que é amiga dela, do Gabriel, que é esse menino que ela tem interesse, enfim. E ele até tenta uma aproximação com ela, enfim, tenta dizer pra namorada que não, né, pedir desculpa pela situação, porque a namorada descobre que, então, que ela teve uma relação sexual com o namorado, né, e fica muito chateada, porque elas são amigas, né, ela é a Camille. E aí ela fala pra ele que ela não vai ter um relacionamento com ele, que ela gosta muito da Camille, que a Camille é amiga e tal. Em paralelo, ela começa a estudar francês, né, ela vai pra uma escola de francês para estrangeiros e ela conhece um rapaz e eles começam a fazer um trabalho junto, enfim, minimamente um envolvimento ali, uma amizade, enfim. No decorrer desses encontros, ela acaba ficando com o rapaz e ela começa um relacionamento com esse rapaz. E ele tem uma visão muito ruim de Paris. Ele é inglês, ele está na cidade a trabalho, ele não faz questão de aprender coisas sobre a cidade, ele tem uma visão ruim da cidade, mas ele começa a sair com a Emily e conhecer os amigos, enfim, e aí ele começa a desenvolver um interesse pela cidade, começa a perceber de outra forma, conhece os amigos dela, enfim, ele começa a se envolver. E ele começa a dar sinais de que tá envolvido nessa relação, então ele sai com ela, conhece os amigos, só que ele também começa a perceber que ela teve um relacionamento, que tem alguma situação entre ela e o Gabriel. E aí, como ele está envolvido, ele questiona ela, então ele diz pra ela, olha, o que aconteceu? Vocês têm alguma coisa, tal, né? E ela fala, não, a gente teve, mas não tem nada, não tem mais nada, terminou. E ele faz a mesma coisa com o Gabriel, então ele chega pra ele e diz, olha, o que aconteceu? Eu sei que teve algum envolvimento, eu quero saber se existe, né, se esse envolvimento ainda existe. Ele diz também que não tem, que teve problemas, enfim, mas que eles não se relacionaram e que ele inclusive mentiu no começo pra ela, então que não tem relacionamento e que nem tem chance de que isso aconteça. E aí ele continua esse envolvimento com ela, enfim, e ele é chamado pra retornar pro país dele, porque ele tava ali a trabalho. E ele conversa com ela, fica mais tempo do que o necessário ali na cidade, até pra conversar com ela e dizer que, olha, ele estava envolvido, que ele queria alguma coisa, que ele estava disposto a viajar, a se deslocar, a levar aquela relação adiante, né? E, inclusive, repensando aí, ele estava ficando mais do que necessário na cidade, enfim. Então, eu tô trazendo um relato rápido da história pra destacar alguns pontos muito importantes quando a gente inicia uma relação, ou a gente está envolvido com alguém, como é que a gente percebe se alguém de fato está interessado na gente, se a energia que o outro está colocando é uma energia que vale a pena, né, para que a gente se mantenha, para que a gente se esforce, para que a gente invista naquela relação. Então, pegando esse recorte, é muito claro, né, a diferença, porque a Emily conhece o Gabriel, beija, ele mente, ele continua com a namorada, ele fala que vai embora, depois ele fica, e depois ele até tenta de alguma maneira ali voltar atrás, enfim, mas a gente vê completamente diferente a postura do outro
rapaz, né? Então assim, ele nos primeiros momentos já coloca uma série de questões pra ela, já diz quem ele é, diz que ele não gosta de estar ali, né? Que ele não se acostumou com a cultura. Quando ele percebe que talvez tivesse envolvimento entre ela e o Gabriel, ele vai e questiona ela abertamente, diz pra ela. Ele também questiona o Gabriel e diz abertamente o que ele quer, entendendo o que o outro quer. No momento em que ele tem que ir embora, ele diz também com todas as palavras de que ele tá ali por conta dela, que ele tá investindo na relação, que ele quer ficar com ela e que ele ficou mais tempo ali, mas que ele tá disposto a abrir mão, aí voltar, enfim, eles se encontrarem. Então veja como é muito diferente a postura dos dois. Então isso é pra você pensar na sua relação, nas pseudo-relações, às vezes, né? Porque ela nem tinha um relacionamento com o Gabriel, né? O Gabriel namorava uma outra moça que é amiga dela, a Camille. A gente tem que prestar muito atenção na postura do outro, né? O outro te assume, o outro questiona, né? Coloca, você quer estar nessa relação, você está interessado em outra pessoa, a pessoa se coloca, né? Se abre, né? Então, porque não é simples, né? Ele chegou ali com as amizades, enfim, e mesmo assim ele questionou, perguntou, sem ser de forma agressiva nem nada disso, mas assim, mostrando o real interesse, né? Colocando ali os sentimentos dele e o desejo dele, né? Para que ela entendesse a intensidade, o quanto ele estaria disposto a investir naquela relação. Então é muito importante, fica muito claro que o Gabriel não investiu em nada na relação com ela, apesar de estar próximo, de se mostrar muitas vezes ali alguns apoios no dia a dia com a Emily, enfim, dar algum suporte muito mais voltado para amizade. Pensando no relacionamento amoroso, ele não faz nenhum investimento importante, né? Ele não larga a namorada, ele não demonstra para ela ou questiona de maneira incisiva, vai mostrando no dia a dia o quanto está interessado nela, diferente do outro que conheceu há pouquíssimo tempo e que vai mostrando, que vai falando ali para ela o quanto ele estava disponível e o quanto ele queria estar na relação. Então é muito importante, porque é muito comum que vocês sofram às vezes nas relações ou nos ideais de relações, porque nesse caso ela nem tem uma relação com o Gabriel, mas ela faz um investimento naquilo de uma forma muito importante e diferente do outro. Claro que aí envolve sentimentos, enfim, interesses, a gente abriria para uma outra questão, mas tem sinais que são fundamentais e que a gente tem que observar. Então assim, quanto o seu relacionamento hoje, ou quanto uma possível relação, uma amizade que poderia se tornar um possível relacionamento, quanto vocês, né, conseguem dizer o quanto vocês querem, perceber de fato o interesse, a energia, o investimento do outro na relação. Isso é muito importante. Então fica muito claro nessa segunda temporada da série quanto o rapaz que chegou muito depois tem uma postura muito mais madura e de muito mais investimento naquela relação, né, para que ela se torne uma relação, do que a história da Emily com o Gabriel, com toda a situação de amigos, etc. Então eu acho que com essa série, com esses recortes, você consegue já ter uma ideia e perceber quais sinais o outro deve demonstrar e quais comportamentos você deve esperar de alguém que de fato queira investir no relacionamento com você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quiser me dar sugestões, comenta aqui comigo também. Até a próxima!